pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel e se você tá caindo de paraquedas aqui nesse canal, deixa o likezinho, né? Compartilha aí, se inscreve aí no canal para dar aquela fortalecida pra gente. E agora falando sobre o assunto do vídeo, pequenas atitudes, grandes mudanças, né? Tanto no mundo virtual quanto no mundo real, a gente vê muita gente falando sobre mudar de vida e não querer mais ficar na mesmice, querer transformar hábitos ruins em hábitos melhores. E na maioria das vezes, grande parte dessas pessoas que falam em mudar hábitos geralmente duram em torno de uma semana, 2 semanas, um mês e sempre que voltam, voltam pior, né? E muitos casos dessas pessoas não sabem explicar o porquê isso acontece ou fica se remoendo, falando, cara, eu sou fraco, eu sabia que eu não ia conseguir, fica, né, se deixando de se diminuir e principalmente quando essas pessoas que falam que vão mudar, né, seus hábitos, que vão melhorar, acabam falhando e acaba contando, expressando isso, contando abertamente, falando para as pessoas que vão mudar. Quando isso acontece, esse deslize, esse pequeno deslize, né, cara, essas pessoas são julgadas demais, assim, pelos próprios amigos, às vezes, pelos próprios familiares, e essa pessoa fica mais mal, fica inconformada, fica triste, né? Às vezes fica numa solidão tão profunda que é meio difícil da pessoa voltar a pelo menos se comportar como era antes, né? Então, esse, esse tipo de coisa assim é meio complicado de se lidar porque as pessoas ficam o dia inteiro na internet e acham que o mundo é tudo fácil, que dá pra. Eu consigo parar de ser uma pessoa da noite pro dia e melhorar no dia seguinte, parar com tudo. E, gente, tipo, cara, por mais que seja um papo de coach, assim, que você deve mudar, com certeza você deve mudar, né? Pegar hábitos melhores, ter hábitos melhores para você mudar de vida, ter uma experiência melhor de vida. Cara, tem que tomar muito cuidado, tem que tomar muito cuidado com essa falácia dos coaches, né? Essa falácia que todo mundo tenta ficar propagando aí nas redes sociais e que isso é fácil, isso é com o tempo, você tem que, sabe, parar com tudo instantaneamente e começar a vida nova do zero no outro dia. Tipo, cara, isso não existe, né? Esse, para mim, é uma falácia, essa esse tipo de conteúdo, sabe? Você mudar da noite pro dia, você mudar em uma semana, em 2 semanas, cara, assim, você parar com tudo que você às vezes gosta, às vezes que você. Vou dar um exemplo aqui, comida, cara. Eu, por exemplo, eu tô treinando e eu gosto muito de doce. Então, cara, eu sempre tento beliscar um doce ali, entendeu? Tipo assim, e parar com doce, eu já tentei seguir essa meio que regra dos coaches, né? Esse conceito de no outro dia parar com tudo, ficar uma semana, e sempre quando eu voltava tipo 10 vezes pior. E isso acontece, né? E, cara, pra mim, o título desse vídeo se refere nesse assunto, né? Pequenas atitudes, grandes mudanças. Como eu consegui superar isso? Como eu consegui fazer a minha vontade, minha ansiedade de comer doces, de fazer coisas das quais às vezes me prejudicava, para eu começar a acostumar meu cérebro a não ficar perdendo aquilo, sabe? A começar a acostumar o meu organismo a não ficar processando essa ideia o dia inteiro e ficar remoendo no cérebro, tipo, cara, vamos comer, eu quero doce, eu quero doce, eu quero doce. Cara, assim, é um processo muito delicado. Você tem que começar assim muito com o pé firme no chão, mas ao mesmo tempo no cuidado, sabe? Ao mesmo tempo assim que você pense, por exemplo, vou dar o meu exemplo que aconteceu comigo. Eu treinava, eu comecei a treinar e a primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, eu preciso cortar doces que, meu, isso tá me atrasando, tá me atrapalhando. E foi o que aconteceu. Eu cortei durante uma semana e, cara, quando chegou, tipo, acho que foi em abril isso. A última semana de abril. Eu lembro até hoje. Porque foi um marco muito ruim pra mim. Eu fiquei um mês comendo muita besteira, muito lixo, né? E fez, tipo assim, dobrou o que eu já tava ruim, meio que dobrou, assim, sabe? O meu processo alimentar. E aí eu comecei seguindo essa pira dos coaches, né? Conteúdo digital assim. Fui lá, comecei
parei no outro dia, fiquei uma semana, gente, sem comer doce, sem comer absolutamente nada de açúcar que fazia mal, sabe? Eu comia, tipo, eu comprei o whey, então tentei, né, meio que cortar os doces, que era, o que eu falo, meio que, esqueci o nome, cara, como é que fala? Que vem industrializados, né? Eu parei de comer muitos doces industrializados e substituí por frutas, que eram que a maioria dos treinadores, dos coaches pediam, né? Para você substituir o açúcar industrializado por um açúcar natural. E foi o que eu fiz. Consegui, fiquei uma semana sem comer absolutamente nenhum tipo de doce industrializado. Porém, cara, quando, tipo assim, eu precisei de um vacilozinho, que foi aconteceu, tinha acontecido uma coisa meio que grave na minha nessa minha trajetória e, cara, me deixou um pouco abalado e esse abalo fez com que eu parasse de ir pra academia, né? Porque acabou mexendo com o meu mental, fez eu parar de ir pra academia e quando eu parei, cara, eu ficava muito mais, comecei a ficar um pouco mais na rua, porque antigamente, nesse tempo, eu não ficava parado, né? Eu trabalhava, ia pra academia, chegava em casa, já tinha que estudar, já tinha que dormir, então era uma rotina assim, muito regrada. E quando eu parei com essa rotina, meio que o meu sistema ficou mais frágil. Eu comecei a dizer sim para as mais doces, então eu falei, vou beliscar só um pouquinho hoje não tô legal, vou comer um doce. E no outro dia eu já tava comendo o dobro. E no outro dia eu já tava comendo o triplo. E isso, cara, é um peso, porque você vai, chega num patamar mais limite que o seu paladar já não tá mais aguentando e você fala, cara, pera, o que que eu tô fazendo, né? E esse tipo de pensamento reflete nas várias proporções que o ser humano tenta lidar, né? Porque eu vejo também, eu vou dar um exemplo aqui que é muito, tá sendo um assunto muito comentado de uns anos para cá, é um assunto muito debatido de uns anos para cá. Acredito que ano passado e ano retrasado foram os assuntos top tier assim do ano, que é sobre a masturbação, sobre a dopamina mental, né, que a área adulta traz, né, a área de conteúdo adulto traz para o ser humano. E vou dar um exemplo aqui muito prático de cara, assim, pessoas que passam por esse tipo de problema, fica tentando parar e não consegue, porque acho que esse é o pior vício que o ser humano pode ter, que é o vício da pornografia em si. Cara, é muito difícil você cortar. Eu consegui cortar, mas assim, é uma questão. Foram, que nem eu disse no título do vídeo, foram pequenos hábitos, né, pequenas atitudes que conseguiram mudar esse meu hábito na pornografia em si. E, cara, não é fácil, principalmente para uma pessoa que é viciada, né? Pessoa que se masturba desde mais novo, e ela sente isso na pele, cara, que faz mal, a pessoa acorda ruim, tem uma semana ruim, e isso reflete em vários problemas mentais e às vezes até corporais, né, pra pessoa. E, cara, se essa pessoa tá perdida, tá desorientada e vai né, pra internet e vê um coach falando, um cara de lifestyle bom, assim, que tem um lifestyle saudável e tudo mais, e fala pra essa pessoa, você tem que cortar isso da noite pro dia, você tem que cortar isso, fique uma semana sem, fique 2 semanas sem, cara, isso é um problema, acredito que muito grave, assim, pra você indicar pra uma pessoa fazer isso, sabe, você cortar na raiz da noite pro dia, cara, isso não existe, não tem como você deixar de ser uma pessoa da noite pro dia, cara, isso é um processo, você tem que fazer, cara, é toda uma escada, entendeu? Não tem como você construir um castelo da noite pro dia, cara. Você tem que fazer isso com pequenas atitudes, cara, com pequenos hábitos, assim, você vai ter, lógico, vai ter o problema do vício, vai continuar ainda sofrendo esse tipo de problema, porém você tem que diminuir isso a ponto de você não sentir mais falta disso, você não sentir mais prazer em fazer isso, né? Biel, mas então como que eu passo por esse vício? Como eu tento parar com isso? Cara, no meu começo eu comecei a regrar, eu fiquei 3 meses regrando, e depois de um tempo você meio que sente que não vai fazer mais diferença você fazer aquilo ou não, né? Você não vai sentir mais prazer em fazer aquilo ou não, saca? Então assim, eu vou dar o meu exemplo, né? Porque é um exemplo real. Foi desse jeito que eu obtive uma mentalidade muito melhor, né? Foi desse jeito que eu consegui perder 40 quilos em um ano. Eu pesava 120, né? Eu fui para 80 quilos,
cheguei no 76, 75, né? Mas fiquei aí, tive uma perda aí de 35, 40 quilos num ano, sem, assim, sem coach, sem nada, só ir treinando, parando de comer ruim, sabe, comer besteiras, comendo saudável. Mas no começo foi todo um processo, assim. E como eu indicaria para a maioria das pessoas que tem esse problema de costumes ruins, de hábitos ruins. Cara, você começar pequeno, você começar com pequenas coisinhas ali, você vai mexer pouquinhas coisas, mas depois de uns 6 meses, cara, você vai ver uma evolução absurda no seu mental, no seu físico, no seu intelecto, cara. Você vai mudar, você vai mudar, você vai realmente mudar. Então, cara, a primeira coisa que eu fiz foi começar a encurtar essas coisinhas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você que tem um vício da masturbação e o vício da comida. Cara, tem gente aí que se masturba 2, 3 vezes ao dia. Cara, o que que você vai fazer? No outro dia, você vai, fica tranquilo, desabilita primeiro suas redes sociais. Cara, para de ficar vendo muito TikTok, Instagram. Isso, você tem que parar com os estímulos primeiro, sabe? Assim, pra comida, cara, tipo assim, tem uma padaria na frente da sua casa, cara, atravessa a rua, sabe, não anda, não fica prestando atenção nisso. A masturbação, cara, não abre aplicativos os quais farão você ter um incentivo. Pare de seguir influencers que, principalmente mulheres, né, que ficam se mostrando, que tira foto de biquíni, que, sabe, fica se sensualizando. Cara, você tem que dessexualizar seu cérebro todo. Isso é muito complicado no começo, claro, óbvio, né? Mas, cara, assim, trava seu celular, desabilita, se possível, desinstala esses aplicativos por um tempo. E você vai regrar isso. Ah, eu só consigo me masturbar com se tiver alguma coisa ali, sabe, me entretendo ali, tipo assistir uma pornografia ou assistir uma mulher, assim, do OnlyFans, tudo mais. Então, cara, a primeira coisa que você vai fazer é ficar assim, você vai. Hoje, eu vou começar hoje. Cara, se eu fosse começar hoje, o que que eu faria? Vou desinstalar tudo, ou pare de andar na mesma calçada que a padaria tá, troque de calçada, fique mexendo no celular até você chegar em casa, sabe, distraído, distraído, fique no YouTube vendo um vídeo, às vezes, tipo um vídeo como o meu, assim, né? E, cara, segue sua jornada. Vai, primeiro dia. Não, vou cortar, hoje eu não vou fazer. Primeiro dia é sempre o motivo mais motivador, é a primeira semana, na verdade. A primeira semana é o que mais motiva você a parar com seus hábitos ruins. Primeira semana, mas com pequenos passos. No segundo dia, no banho, por exemplo, você. No dia, assim, o seu corpo já está acostumado a se excitar muito fácil. Então, no primeiro dia, seu corpo já vai sentir uma diferença. Você vai falar, caramba, ele tá deixando de fazer alguma coisa hoje, tá estranho. E aí vai te dar um pico de excitação assim enorme, assim. Meu, toda hora você vai ficar excitado. Você vai ver, às vezes, uma mulher na rua, você vai, sabe, seu cérebro já vai raciocinar aquilo com sexualidade, já vai sexualizar seu cérebro inteiro, que vai dar gatilhos dos quais vai fazer você abrir páginas, vai fazer você abrir redes sociais, ver mulheres, né, do Only, do Previous, tudo mais. Então, cara, primeira coisa, deixa essas coisas entrarem em você, tenta se distrair ao máximo, sabe? Vê um vídeo assim, vê, cara, como melhorar. Os primeiros dias você não sente muito, né? Você tá tão com a dopamina tão alta assim, num grau tão alto que você, sabe, você meio que vai sentir uma facada se você tiver feito algo errado. Então, primeiro dia, de boa, corta primeiro os hábitos ruins, pequenos hábitos, vai cortando, vai cortando. Segundo dia, cara, tô com uma, assim, a vontade assim tá enorme. Cara, vai tomar um banho? Beleza, toma um banho, fica refletindo, deixa a água cair na sua cabeça, reflete sobre esse pensamento. Vai refletindo. Passou a vontade, viu que tá muita vontade, cara, sai do banheiro, desliga o chuveiro, já se troca, pronto. Já passou a vontade, entendeu? Então, assim, no terceiro dia, cara, no terceiro dia, seu cérebro vai estar pedindo ainda, seu corpo tá pedindo, cara, seu corpo tá assim, gritando por você, principalmente se você estiver treinando, porque você vai ver mulheres se exercitando e tudo mais, seu cérebro vai assemelhar isso, né? Então, cara, terceiro dia, pô, consegui 2 dias, cara, vai lá, se masturba, vai lá no banheiro, mas tenta fazer isso sem sexualizar, sabe? Sem você ficar buscando, sem você precisar de algo dopaminérgico, sabe? Dopaminérgico. Faz isso, cara, pensando, às vezes numa menina que você gosta, tudo mais. Faz isso de uma forma natural, sem precisar de um estímulo, né?
você vai ver a diferença, né? Você vai sentir na hora, falar, caramba, às vezes, não, quando eu fiz isso pela primeira vez, eu fiquei pensando, caramba, por que eu tô fazendo isso? Não, já não tenho mais o meu senso, né? Minha ótica não tá mais sexualizada. Então, por que eu tô fazendo isso? Pra satisfazer, pra me satisfazer? Ah, aí parava. Eu parava no meio do negócio. Tem uns que ainda continuam porque gostam da sensação, né? E isso é, cara, como tem pessoas que dizem, tem doutores que dizem que é bom você ter uma masturbação não todo dia, mas regrada. E isso sem sexualizar a sua mente, sem precisar de algo, de um estímulo, né? Faz isso, tira uma, beleza. Cortou, vai lá, quinta-feira. Quinta-feira, caramba, cara. Nossa, tô na vontade. Repete o mesmo processo. Vai chegar uma hora, cara, que você, assim, depois de. Dizem que depois de 3, 4 semanas. Pra mim, nesse processo, nesse ritmo, cada pessoa tem. Cada pessoa. É cada um. Mas o meu processo durou em torno de 3, 4 meses, né? Pra eu chegar num dia e falar, cara, por que, que eu tô fazendo isso, cara? Eu tô perdendo tempo, tô perdendo um estímulo, sabe? Tem uma porrada de tarefa pra eu fazer daqui a pouco e eu tô, sabe, perdendo tempo com isso, cara. Vou. Ah, aí desligava o chuveiro, me trocava e ia fazer as coisas. E isso vai começar a surgir naturalmente, cara. Então, assim, se ocupe principalmente com o tempo, tente ocupar o seu tempo ao máximo, não fica moscando, sabe, ficar parado assim, ficar mexendo no celular por muito tempo, vai te dar estímulos, vai te dar vontade, né? Então tenta se ocupar, Biel, como é que eu vou ocupar isso? Cara, começa a ler um livro, começa a seguir influencers que falem disso, pessoas, começa a ver relatos disso de pessoas que às vezes perdem vidas por causa de vícios, né? Você vai começar a acostumar o seu cérebro a pensar que aquilo é um negócio ruim, sabe? Então, Biel, mas você acabou de falar que doutores falam que é bom você ejacular às vezes. Cara, tipo, tira uma vez no mês, assim, quando você já tiver intermediário. Você vai tirar uma vez no mês, sabe? Às vezes uma vez no ano. E tá tudo bem. Você vai ver, vai melhorar a sua vida assim, cara, num nível estratosférico, num nível surreal. Tanto na relação com mulheres, você vai começar a se relacionar bem com mulheres, por incrível que pareça, né? Sua testa vai estar assim mais aflorada, você vai aparentar estar melhor condicionalmente, né? E, cara, isso só tende a melhorar. No começo é difícil. Biel, serve só para masturbação? Não. Comida também. No geral, processo de organização, cara. Cara, eu quero ser super organizado, quero fazer tudo regrado. Cara, comece arrumando sua cama primeiro. Eu tenho certeza que você não arrumou sua cama hoje, cara, né? Então, arrume sua cama primeiro. Beleza, lê pô, uma página por dia, como todo mundo fala. Uma página a cada 2 dias. Tá bom, cara. Vê uma aula de uma área que você gosta, que você quer fazer. Vê lá um pouquinho, 30 minutinhos de vídeo, tá bom. Terminou, cara, faz uma refeição, assiste uma besteirinha ali, um negócio que você gosta de tipo, um hobbyzinho, um vídeo besta ali que você gosta de ver pra dar risada, pra se distrair. Vai conversar com seus pais. Eu vi muita gente não falar disso, cara. Conversar com seus pais, trocar ideia com eles, perguntar das coisas deles, como eram antigamente. Cara, ninguém fala disso, ninguém fala dessa relação com os pais, né? Eu tenho uma relação enorme assim com meus pais e todo dia eu agradeço a Deus por isso, né? Com a minha irmã, converso demais com ela. Então, cara, ocupe o seu tempo de lazer, ocupe esse tempo que você fica parado por muito tempo no celular. Cara, vai andar na rua, distrai um pouquinho, né? Com comida, a mesma coisa, cara. Comece pequeno, comida é mais fácil. Ainda querendo ou não, para mim, como eu falei, cada pessoa é uma pessoa, mas para mim, comida foi mais fácil. Comida eu conseguia regrar de 3 em 3 dias, de 2 em 2 dias, que foi o que eu comecei, de 2 em 2 dias eu comia um docinho, não comia aquelas coisas em excesso. Até chegar uma hora que eu tava comendo de um em um mês. E nem tava, sabe? Eu só comia ali pelo fato de eu estar, já depois de ter feito uma refeição saudável o dia todinho. Eu já tinha mudado meu algoritmo, né? Meu algoritmo mental já tinha mudado. Então foi muito importante para mim essas pequenas atitudes trouxe enormes mudanças para mim. Então assim, cara, comece pequeno, mas pense muito grande. Cara, é difícil, é complicado o começo, mas eu te garanto que é muito recompensador assim, é de um nível bizarro. Você não vai aparentar ser a mesma pessoa, sabe? O seu
Até, meu, você vai se olhar no espelho com, cara, sabe, com uma conquista, assim, parece que você zerou o jogo, parece que você zerou o game, sabe? Pô, cara, é a sensação de você ter terminado uma série, sabe, de 10 temporadas, você fala, caralho, mano, eu sou foda, eu consegui, cara. E não tem a melhor coisa do que você se vangloriar, você saber que você fez. Doeu, doeu, ardeu, ardeu, mas, cara, você fez, você tá gigante agora, sabe? Você tá, assim, um patamar acima da média, você tá. Meu, você já começa até a pensar em como prosperar, tanto financeiramente quanto mentalmente, espiritualmente, cara. Isso é bizarro, isso é bizarro. Então, é meu depoimento sobre esse tipo de conteúdo que tem na internet, né? Sobre você parar com seus hábitos ruins e transformar em hábitos melhores. Acredito resumindo, né? Terminando o vídeo resumindo. Não é da noite pro dia, como muitos dizem, não é um processo fácil, não é um processo que você consegue durante 2, 3 semanas, é um processo longo, é um processo que você todo dia lutando com a sua mente. Como eu falei, eu tive um deslize emocional que fez eu deslizar com outras coisas que abalou ainda mais o mental. Sorte que eu tenho uma família que me ama e consegui reestruturar esse mental e fortalecer ele ainda mais, né? Então, resumindo, cara, comece pequeno, mas pense grande. Comece com pequenos hábitos. Você vai ter grandes mudanças na sua vida, tanto pessoal quanto financeira quanto espiritual. Esse é o meu depoimento, é o meu conselho. Não tem nada de roteiro aqui, eu não faço um roteiro específico para o vídeo. Eu só penso na ideia, reflito e trago aqui para vocês experiências minhas, experiências reais, experiências das quais eu tento trazer para as pessoas que estão perto para mim, para fazer elas evoluírem e se sentirem melhores a cada dia, né? Então, muita gente fala, pô, Biel, você incentiva muitas pessoas a fazerem o bem porque você não joga isso pra internet e tenta fazer um conteúdo legal. Eu falei, cara, pensando nisso, assim, todo mundo que me conhece gosta de mim. Por incrível que pareça, eu sempre trago uma energia boa para as pessoas e elas sempre pedem pra, sabe, tipo, cara, tenta influenciar outras pessoas com isso, cara. Você é uma pessoa do bem, você consegue transformar as pessoas, né? Tem um amigo meu morando em Portugal agora, né? Que estava super feliz quando foi. Agora deve estar passando por as dificuldades, né? Porque é brasileiro, vocês sabem como é brasileiro lá fora, mas espero que dê tudo certo a ele. Mas eu que incentivei ele, ele, pô, me agradece às vezes, né? Sempre que dá. Então, muitas pessoas me agradecem pelo fato de eu estar presente na vida delas, isso é muito legal, né? E elas sempre falaram, pô, faz isso pra internet, você abrange muito conteúdo bom, você tem um certo jeito de lidar com pessoas, então eu tô trazendo isso pra vocês aqui, experiências minhas, experiências que eu posso dar de exemplo aqui pra vocês. E agradeço por estarem comigo aqui até o final do vídeo, eu sei que é um vídeo longo, mas agradeço de coração. Valeu!